STF começa a julgar os primeiros 4 acusados pelos atos de 8 de janeiro. Ministro Alexandre de Moraes vota por condenar primeiro réu a 17 anos de prisão. E você vai ver também. Presidente Lula nomeia novos ministros em evento fechado no Palácio do Planalto. Brasileiro condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos é capturado após 2 semanas. Inundações devastadoras na Líbia já mataram mais de 6.000 pessoas. Calça jeans, a peça indispensável em qualquer guarda-roupa, completa 150 anos de história e segue na moda. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje os réus responsáveis por invadir as sedes dos 3 poderes no dia 8 de janeiro em Brasília. As condutas dos 4 acusados pelas depredações estão sendo avaliadas individualmente. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, votou pela condenação do primeiro réu, Aécio Lúcio Costa Pereira. O ministro Nunes Marques, do STF, votou também para condenar Aécio Pereira por dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado no ataque criminoso do dia 8 de janeiro e pela absolvição das acusações de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa. Moraes votou para condenar Aécio Pereira pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, deterioração de patrimônio tombado, associação criminosa armada, entre outros. Para o ministro, ficou comprovado que o réu colaborou para os ataques que levaram à invasão e depredação das sedes dos 3 poderes em Brasília. O magistrado propôs a fixação de regime fechado em 17 anos e apenas 1 ano e 6 meses de detenção em regime aberto, além do pagamento solidário em conjunto com outros condenados no valor de R$30 milhões por danos morais coletivos. Alexandre de Moraes justificou seu voto dizendo que as condutas imputadas aos réus são confirmadas por imagens de câmeras de segurança e pelas declarações de testemunhas ouvidas no processo. O primeiro réu julgado, Aécio Pereira, foi preso em flagrante dentro do Senado no dia 8 de janeiro. No local, ele se filmou na mesa do plenário com uma camiseta pedindo intervenção militar. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República, que pediu a condenação de Aécio, alegando que golpe de Estado é página virada na nossa história. Durante o julgamento, a acusação representada pela PGR e a defesa terão 1 hora cada uma para apresentar argumentos e provas sobre cada réu. E depois de 14 dias de busca, a polícia do estado americano da Pensilvânia capturou o brasileiro condenado à prisão perpétua que fugiu da cadeia. A caçada Danilo Cavalcante envolveu cerca de 500 policiais e também a Interpol. Ele foi encontrado por volta das 8 horas da manhã no horário local. O brasileiro foi capturado vivo, embora a polícia tivesse autorização para atirar para matar. Ele tinha sido avistado por moradores percorrendo ruas residenciais armado com um rifle e chegou a roubar um carro e trocar tiros com um homem, mas ninguém se feriu. Na entrevista coletiva para a imprensa, a polícia local explicou que o helicóptero detectou um sinal de calor depois da meia-noite. Os policiais cercaram o fugitivo pela manhã, mas Danilo tentou escapar rastejando, levando a arma que ele tinha roubado. Os policiais soltaram um cachorro que conseguiu dominar o criminoso. Capturado, o brasileiro foi levado para uma delegacia e depois vai ser transferido para uma prisão estadual da Pensilvânia, onde vai cumprir a prisão perpétua. As autoridades chegaram a oferecer o equivalente a R$120 mil a quem desse informações
sobre o paradeiro do criminoso condenado pelo assassinato da ex-namorada, também brasileira, na presença do filho da mulher. O crime foi cometido com uma arma branca durante uma discussão em abril de 2021. O presidente Lula nomeou hoje os novos ministros em evento fechado no Palácio do Planalto. Os nomes foram publicados em edição extra do Diário Oficial da União. Os novos ministros escolhidos pelo presidente Lula vão compor os ministérios de Esportes, Portos e Aeroportos e o novo Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. André Fufuca, do Partido Progressista do Maranhão, que assume o Ministério do Esporte, no lugar de Ana Moser; Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, que assume o Ministério de Portos e Aeroportos, no lugar de Márcio França, do PSB de São Paulo, que vai assumir, por sua vez, o novo Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Até então, essa área estava vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. As mudanças no primeiro escalão do governo, que passa de 37 para 38 ministérios, foram negociadas nos últimos meses para incluir partes das bancadas do PP e do Republicanos na base de Lula no Congresso Nacional. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em baixa nesta quarta-feira, com investidores repercutindo os dados da inflação americana em agosto. O resultado é importante para a próxima reunião do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, que vai decidir o rumo das taxas de juros no país. Ao final da sessão, a moeda norte-americana recuou 0,71% e encerrou o dia cotada a R$ 4,91 na venda. A indústria brasileira caiu 0,6% em julho em relação a junho. Dos 15 estados pesquisados pelo IBGE, apenas o Ceará apresentou resultado positivo com alta de 1,2%. As piores situações foram no Amazonas, Bahia e Pará. Mas, no acumulado do ano, a indústria não se moveu com resultado de 0%. Vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quarta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. A Prefeitura do Rio e o Ministério Público do Estado realizaram, na manhã de hoje, a demolição de uma mansão usada pelo tráfico na Rocinha. O imóvel é avaliado em R$2 milhões e pertence ao traficante mais procurado da Zona Sul do Rio, conhecido como Johnny Bravo. A ação contou com o apoio de agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência, as secretarias Municipal de Conservação, da Rio Luz, da Polícia Militar e a Guarda Municipal. E o Detran do Rio de Janeiro começou a usar um novo equipamento para identificar a procedência dos veículos. O sistema chamado de Detecção Inteligente de Veículos, o DIV, se conecta aos carros e faz a leitura dos módulos, chassis e componentes eletrônicos. Ele interpreta se as peças são de fato do automóvel ou se foram trocadas por outras sem procedência. A inovação pode ajudar principalmente a recuperar veículos roubados ou furtados. Bom, segurança acima de tudo, né? Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. Muito obrigada, Anderson. Uma ótima noite para você. E veja a seguir, inundações devastadoras na Líbia já mataram cerca de 6 mil pessoas. E ainda, calça jeans, a peça indispensável em qualquer guarda-roupa, completa 150 anos de história e segue na moda. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 43 minutos, pelo horário de Brasília. E o presidente Lula anunciou ontem a liberação de R$1 bilhão em empréstimos do BNDES para vítimas das chuvas no sul do país.
Em reunião com ministros, foram discutidas formas de auxílio para áreas afetadas pelas tempestades. Lula também disse que acontecerá a liberação de 600 milhões de reais do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, para atender 354 mil trabalhadores. E a chuva forte voltou a atingir a região afetada pelo ciclone extratropical que passou pelo Rio Grande do Sul há uma semana e matou 47 pessoas. Em Lajeado, cidade onde foi montado um hospital de campanha para atender os moradores afetados, choveu forte durante a noite. E na manhã desta quarta-feira, o rio Taguari, que causou as cheias da semana anterior, voltou a subir e chegou a 16 metros, 3 metros acima do nível normal. E ainda falando sobre o assunto, as chuvas no Rio Grande do Sul provocaram o rompimento de um açude localizado às margens da BR-116. As águas invadiram a pista da rodovia e arrastaram veículos, incluindo uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Na manhã desta quarta-feira, o rompimento de um açude assustou quem trafegava pela BR-116, na altura do quilômetro 386, próximo a Camaquã, no Rio Grande do Sul. Policiais rodoviários estavam fazendo o controle do trânsito, pois havia uma lâmina de água sobre a pista, quando houve o rompimento do açude, localizado às margens da rodovia. Após o incidente, os policiais conseguiram entrar na viatura, que foi arrastada pela força da água. Os dois passam bem. Em função do devido acúmulo de água sobre a pista, a PRF interditou a BR-116 para a passagem de veículos no sentido capital interior. A rodovia é a principal ligação entre Porto Alegre e o sul do Rio Grande do Sul, onde estão localizados os municípios de Pelotas e Rio Grande e o principal porto do estado. Também devido ao alagamento na estrada, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul cancelou algumas viagens intermunicipais, visando preservar a integridade dos passageiros. O DAER esclarece que ao longo do dia podem ocorrer novas mudanças conforme a situação das estradas. As linhas devem operar normalmente assim que forem retomadas as condições seguras de trânsito. E vamos falar agora sobre a tragédia na Líbia. Autoridades do país afirmam que mais de 6 mil pessoas morreram em consequência das enchentes que devastaram o país. 10 mil pessoas continuam desaparecidas. Uma tragédia que as Nações Unidas definem como de proporções imensuráveis. Solidariedade internacional com a tragédia na Líbia. Uma aeronave francesa é preparada com cerca de 40 socorristas, toneladas de equipamentos médicos e um hospital de campanha para ajudar o país africano, atingido por inundações devastadoras. Balanços oficiais do número de mortos na cidade de Derna já figuram na casa dos milhares e tendem a aumentar, já que mais de 2.400 pessoas são consideradas desaparecidas. Pelo menos 400 estrangeiros, principalmente sudaneses e egípcios, estão entre as vítimas. A tempestade Daniel atingiu a costa leste da Líbia no domingo. Na madrugada de segunda, 2 barragens foram rompidas em um rio que normalmente tem água apenas no período das chuvas. A tromba d'água transbordou das margens e arrastou bairros inteiros em direção ao Mediterrâneo. A União Europeia anunciou o envio de ajuda da Alemanha, da Romênia e da Finlândia, enquanto a Jordânia enviou um avião com ajuda humanitária. Turquia, Emirados Árabes Unidos e Argélia também anunciaram o envio de suprimentos. E ainda falando sobre a África do Norte, o terremoto que atingiu Marrocos na sexta-feira matou pelo menos 2.900 pessoas e feriu mais de 5.000, de acordo com os últimos números oficiais. O exército marroquino está liderando os esforços de socorro, apoiado por grupos de ajuda e equipes enviadas por 4 outros países. Mas o terreno íngreme e acidentado e as estradas danificadas dificultam o trabalho. Alguns dos vilarejos mais atingidos foram os últimos a receber ajuda. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, se reuniu hoje com o presidente russo Vladimir Putin em uma base de lançamento espacial na Rússia. É a segunda vez que os dois líderes se encontram. A última vez que Kim esteve na Rússia foi em 2019.
Durante o encontro com Vladimir Putin, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, que foi recebido com um banquete luxuoso, afirmou que estará sempre com a Rússia e que fará destes laços bilaterais a sua prioridade máxima. Putin retribuiu e anunciou que vai apoiar o desenvolvimento do programa espacial da Coreia do Norte, que já vem tentando lançar sem sucesso um satélite ao espaço. Os dois fizeram uma visita guiada pela base e ficaram reunidos por cerca de 2 horas. Fontes do governo americano afirmam que, em troca da cooperação, Moscou quer comprar munição da Coreia do Norte para usar na guerra na Ucrânia. A Rússia tem precisado fortalecer os combates em solo e tem recorrido principalmente aos ataques com drones. Horas antes do encontro, a Coreia do Norte lançou 2 mísseis balísticos de curto alcance a partir da área de Sunan, um movimento raro quando Kim está fora do país. Analistas dizem que Pyongyang pode estar tentando demonstrar sua prontidão e capacidade militar. E de volta ao Brasil, chegou a hora de falar de futebol. Após os jogos da seleção, o Campeonato Brasileiro volta nesta quarta-feira. E quem traz todas as informações é Leonardo Félix. Boa noite, Léo. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Boa noite a todos que assistem ao Jornal das 18h30. E para quem já estava com saudades do nosso futebol doméstico, da disputa do Brasileirão, a espera acabou. Depois da paralisação para a disputa das 2 primeiras partidas do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, as atenções se voltam para o torneio nacional. E nesta quarta-feira serão realizados 2 jogos da 23ª rodada. Às 9h30 da noite, em Cariacica, no Espírito Santo, tem Flamengo e Atlético Paranaense. Depois de vencer o líder isolado Botafogo na última partida antes da data FIFA, o Mengão busca subir na tabela e diminuir a diferença para o Fogão. O rubro-negro está em 4º lugar, com 39 pontos, 12 a menos que o alvinegro. Já o Furacão está em 7º, com 34, e quer entrar no G6 para garantir a vaga direta na próxima Libertadores da América. Também às 9h30, no Beira-Rio, jogam Internacional e São Paulo. As 2 equipes precisam se recuperar na classificação. O Colorado tem apenas 26 pontos e ocupa a 14ª colocação. Já o Tricolor Paulista é o 11º, com 28. Mas a cabeça dos São Paulinos, com certeza, já está no jogo de ida da decisão da Copa do Brasil contra o Flamengo, no próximo domingo, às 4 da tarde, no Maracanã. Outras 8 partidas completam a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira, Santos e Cruzeiro, às 7 da noite na Vila Belmiro. Fortaleza e Corinthians, no mesmo horário, no Castelão. Às 8 da noite, Coritiba e Bahia, no Couto Pereira. Às 9h30, RB Bragantino e Grêmio, lá em Bragança Paulista. Na sexta, tem Cuiabá e América Mineiro, na Arena Pantanal, às 8 da noite. Às 9h30, jogam Palmeiras e Goiás no Allianz Parque. E para fechar a rodada, no sábado, 4 da tarde, tem o clássico Vasco e Fluminense no Newton Santos. E às 9 da noite, na Arena MRV, o Atlético Mineiro encara o líder absoluto do Brasileirão, o Botafogo. É isso aí, eu fico por aqui. Boa noite a todos. É com vocês, Juliana e Maria Alice. Léo, uma ótima noite para você. Léo, muito obrigada aí pelas informações do esporte. E olha só, Ju, neste ano a calça jeans completou 150 anos de patente e segue na moda. É isso mesmo, a peça é indispensável em qualquer guarda-roupa, mas nem todos conhecem sua história. Modelos diversos, cortes, lavagens, cores e até rasgos. Quando o assunto é jeans, sobram opções. Só é difícil encontrar quem não goste. O jeans você vai em todo lugar, né? Se quiser algo mais alinhado, mais arrumado, você consegue. Ou para o esportivo, para o dia a dia, tá tranquilo. Já faz 1 século e meio que a calça jeans virou item indispensável no guarda-roupa. E se o item é assim tão popular, todos devem conhecer sua história, não é mesmo? Não conheço. Não sabe quem criou o jeans? Não, tenho nem noção. E a matéria-prima?
para a fabricação do jeans, você sabe qual é? Não sei. Para responder essas e tantas outras questões, hoje nossa equipe de reportagem veio até esta fábrica de jeans. E antes de nós falarmos da trajetória dessas peças indispensáveis na vida de praticamente todo mundo, vamos conhecer o processo de fabricação. Tudo começa com um algodão, a matéria-prima do tecido, que hoje é muitas vezes misturado ao poliéster e elastano até chegar ao famoso jeans, também conhecido como denim e até índigo. A partir desses rolos, é feito um estudo de tendências, o desenho de um novo modelo, o molde e, enfim, começa a produção. Aí vai ser modelada, vai ser feito o risco para fazer a produção propriamente dita. Depois disso vai para a nossa oficina, a oficina costura, da costura passa pelo controle de qualidade, vai para a lavanderia dá aquela cara de desgaste, puído, rasgado e tudo mais, vem para a fábrica, controle de qualidade, aí é feito o acabamento. As peças são colocadas botão, etiqueta, rebite, e ela é terminada, passada, embalada para chegar no consumidor. Quem diria que o jeans criado como uniforme de trabalho para mineradores americanos pela resistência do material viraria moda no mundo todo depois da patente da primeira calça em 1873, que surgiu do encontro entre um alfaiate e um dono de fábrica, Jacob Davis e Levi Strauss. O início para a criatividade que todo mundo usou e usando justamente a versatilidade do tecido do jeans, que é uma coisa que hoje tem o jeans de cada um, a gente tem hoje o produto ele é tão versátil, tão bom, tão fácil de usar que hoje é uma coisa indispensável, né? Tornou-se esse produto indispensável para a gente. É claro que a moda se transforma e a cada coleção surgem vários novos modelos. Peças que são a capri, que é um pouco mais curta, a wide leg, que é um pouquinho maior, né? As pernas são mais soltas, com tecidos com caimento diferente. A pantacur, que entra muito bem com o jeans. E no verão entram as bermudas, os shorts, e aí a gente brinca com essa variedade toda, né? Para ter um pouquinho para atender a todos os públicos e ter um pouquinho de produto para cada um, né? Ao longo dos anos, o jeans foi símbolo de muitos movimentos, passando pela rebeldia e estilo mais despojado, até se encaixar também em looks mais clássicos, a depender da combinação. Seja como for, a peça é sempre marcada por conforto e praticidade. Você dispensa uma calça jeans, Ju? Claro que não. Também não, viu? Temos coleção no guarda-roupa, né? É isso mesmo, é muito prática, né? Muito útil. Prático, cai bem com qualquer roupa. É verdade. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Uma ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você e até amanhã.